Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Tudo é Moda, onde a moda é mais do que estilo, a moda é uma forma de ver o mundo. Me chamo Wayne Bueno e hoje a nossa entrevistada especial é a professora Valesca Naccardi. Ela é coordenadora do curso de Design de Moda e professora. Olá, professora, seja bem-vindo ao nosso programa. Professora, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Bom, como você bem falou, né, eu sou da área acadêmica, mas também trabalho, tenho uma empresa, né, então também sou empresária, e eu começo trabalhando com moda desde que eu tinha 17 anos. Na verdade, quando a gente começa a entrar na vida profissional de moda, é quando a gente começa uma vida acadêmica de moda. Então, quando eu tinha 17 anos, eu me mudei para a Itália. Naquele período não tínhamos um curso tão bom como é o da Belas Artes, né? O design de moda da Belas Artes. Na verdade, aqui no Brasil nem tínhamos cursos de profissionalizantes, né? De graduação de moda. E que ano foi? Isso em 1991. 91. E aqui, os cursos do Brasil de graduação iniciaram em 1993. Então, na época, eu nem tinha ido para a Itália com intenção de ficar, mas calhou, teve uma oportunidade e acabei fazendo um curso de estilismo. Era um técnico em estilismo, então na Itália também eles não preconizavam tanto a parte de graduação, né? A própria Itália, eles investem muito nos cursos técnicos, né? Eles querem profissionalizar as pessoas para que elas possam já atuar no mercado de trabalho. E aí eu fiz esse curso técnico. Quando eu voltei para o Brasil, em 1993, eu fiz vestibular, porque eu queria fazer uma graduação e acabei fazendo desenho industrial, projeto do produto, na PUC do Paraná. Poxa. E aí, a partir desse estudo, né, de design, eu consegui aplicar tudo o que eu sabia na área de design de moda. Naquele tempo também, naquele período, quando estavam começando as escolas de moda, até me convidaram para vir para cá, para São Paulo, para dar aula, mas eu era muito jovem, quando eu voltei, quase ia fazer 21 anos. Então, assim, eu não via sentido em começar. Sim. Eu queria fazer uma graduação. Na verdade, eu vim já para o Brasil, voltei com a promessa dos meus pais, eles me deixarem morar nos Estados Unidos, que a minha intenção era ir para lá. Mas eu começo assim a minha carreira, e depois, ao longo da entrevista, a gente vai falando, mas eu fiz uma carreira bem sólida, né, dentro da área de design também, sim, a área de moda. Mudei para os Estados Unidos 10 anos depois que eu fui para a Itália, e lá eu fiz um curso de Business Communication também. Muito legal. E aí foi me formando e faz, né, todo sentido no que eu trabalho hoje, né, que é design estratégico. A minha empresa se chama Retail to Engage, né? É varejo de engajamento. Que é consultoria. Que é uma empresa de consultoria em que a gente desenvolve também metodologias de ensino para empresas como o Sebrae. A gente já fez também para a Leroy Merlin. A gente tem clientes como a Harley Davidson. Já fizemos vários projetos, tanto da área de visual merchandising, como de gestão de negócios, né? Tudo que eu falo que é da área de design estratégico. Por quê? No meu ponto de vista, no ponto de vista da nossa empresa, o design estratégico ele começa sempre pela empresa, pelo desenvolvimento do produto. Então, qual é o produto? Pode ser um serviço, pode ser um produto ou uma pessoa que a gente quer... o que a gente quer fazer com aquilo, né? Qual é o projeto, qual é o conceito, e a partir do produto que a gente desenvolve o projeto inteiro. Ai, que legal. Então, professora, vamos começar com as nossas questões, nossas perguntas. Bom, a moda, ela é rica em história e referências, né? Seja culturalmente, seja nas artes, né? A gente consegue captar isso e colocar na moda. Eu gostaria de saber para criar, o que impacta o que impacta na criação de uma coleção, essas referências todas sobre moda que a gente tem em relação à cultura, à arte, né, e outras mais. Então, a gente tem que entender
que tudo vem a partir do contexto em que estamos, né? A gente vai olhar para o contexto e tanto todas as referências que nós temos, as referências, né, da economia, da política, de todas as leis, as tecnologias, então tudo isso que você falou referindo-se à parte cultural, né? Como moda, qualquer projeto que traz a moda, e eu entendo a moda como comportamento, como mudança de hábitos. A moda, ela é vestuário, mas ela também é todo esse arsenal de conceitos. Então, a gente vai depender muito do contexto em que nós estamos para esse processo criativo. E aí, esse projeto que eu falo, não só a coleção de moda em si, né, de vestuário, mas para qualquer outro projeto que a gente venha desenvolver, a gente tem que olhar para esse contexto, mas também entender para quem estamos desenvolvendo. Então, do que depende? Vai depender do contexto, né, desses 6 ambientes de marketing que a gente fala, o que a gente está precisando, o que as pessoas precisam. Mas o que acontece? Muitas vezes, o empresário ou até o projetista, né, a pessoa que está desenvolvendo o produto, ele está muito preocupado com o produto. O que a gente tem que sempre se preocupar, e esse é o diferencial do designer, é se preocupar com as pessoas. Qual é a necessidade da pessoa, e é isso que vai fazer com que a gente gere bons produtos. O problema em si, né? O contexto do problema para a gente tentar resolver e trazer a solução, né, para o mercado, né, para um grupo de pessoas, seja lá o que for, mas com essa solução você consegue trazer um bom produto e consegue criar e consegue criar sei lá, uma coleção, seja na moda, seja em um outro espaço, segmento, né? Pode ser um espaço físico, pode ser um evento, a gente pode criar, né, uma solução técnica, uma solução tecnológica, uma metodologia, mas sempre com base no contexto e nas necessidades, né? Então, sendo solucionadores de problemas, né? Não só nas referências, na pesquisa, você tem que solucionar para trazer uma coisa que junte, né, as referências, as pesquisas e junte também a solução daquele problema. Exato, porque não pode ser só uma referência imagética, né? A gente não pode só uma referência por estilo, né? Então, eu poderia só pensar na parte estética do produto, mas eu tenho que pensar também na parte funcional e quais são os benefícios que a gente vai trazer a partir da função, quais são os benefícios emocionais e benefícios também de autoexpressão. Quais são essas necessidades para que a gente realmente enderece um produto e um projeto que vai beneficiar as pessoas. Então, como você havia dito, a moda é um reflexo de comportamento de uma sociedade, né? Então, eu queria saber agora em relação à tecnologia. Ela pode estar associada nesse contexto? Totalmente, porque a gente vai pensar, na década, né, se a gente for pensar lá atrás, a gente pensando nas questões de moda, quanto que a moda mesmo vestuário, evoluiu a partir das tecnologias, né? Sim. Então, a partir do momento que a indústria têxtil vai desenvolvendo novas tecnologias, novos fios, novos filamentos e com isso tramando, né, novos tecidos, a gente consegue também novos maquinários e muitas vezes esses maquinários são desenvolvidos pelas necessidades dos estilistas, pelas necessidades dos designers. Somos nós que, a partir do que a gente começa a ter de ideação, do que a gente começa a ter de propostas para o desenvolvimento, que a gente também traz para esses engenheiros, para as pessoas, fala, olha, precisamos de uma máquina que vai ajudar o homem a pregar o botão, por exemplo. Daí a gente faz uma máquina que ela só para pregar botão. Sim. Tem outra que faz só a casinha do botão. E não só isso, né? No passado a gente tinha que fazer um bordado, sei lá, para fazer um bordado numa peça, eu só podia fazer à mão. Hoje a gente também tem maquinário para fazer. E aí a gente tem as decisões a serem tomadas toda vez que eu vou fazer um projeto. Se eu vou mais para as manualidades, se eu vou para as manufaturas, se eu vou para a parte mais tecnológica. Mas a gente tem uma gama de possibilidades, né? Então, daí o designer vai escolher, diante do conhecimento dessas técnicas, dessas tecnologias, o que ele vai aplicar no seu projeto. Sim. Professora, a moda promove a diversidade e a inclusão das pessoas, né? Atualmente é sobre isso, né? Que as pessoas estão
falando bastante. Qual a importância desse movimento para a educação? Olha, aqui na Belas Artes, né? Então, como você já falou, sou coordenadora do curso Design de Moda Belas Artes, que é um curso tradicional já, né? Um curso tradicional no sentido de ter uma tradição e ser um ensino de altíssima qualidade. Nós temos nota 5 no MEC, né? Então, a nota máxima de excelência. Nós acabamos de receber também 5 estrelas no Guia do Estudante. Então, isso vai comprovando quanto a gente sabe fazer direitinho. Sim. E está trazendo também profissionais qualificados para o mercado, né? Então, esse teu projeto, né, que você começou aqui nos bancos da escola, tudo é moda, já tinha toda essa ideia. Por que, professora, nos bancos da... Porque você começou a gestar esse projeto, né? Você sempre trabalhou com moda, mas você começou a fazer a gestação desse projeto aqui nos bancos da escola. Sim. Então, por quê? Porque eu pensei que era literalmente, porque uma vez você me encontrou no banco deitada. Lembra? Eu pensei que fosse isso, que tivesse se referindo a isso. Não. Eu estava deitada, aí você falou assim, nossa, Anne, já pegou o jeito, né? Já está deitada no banco, descansando. No sentido assim, que bom que a gente tem um modelo de ensino aqui, né, no curso de design de moda, que dá a oportunidade para que os alunos possam fazer seus projetos da maneira como eles querem. Então, é diferente de algumas escolas, e aqui sem crítica nenhuma, porque cada um tem o seu jeitão, né? O jeito de ser Belas Artes é esse. É de poder dar oportunidade para os alunos deles criarem o projeto conforme eles querem, desde que seja para a indústria da moda, né? Então, quando eu entrei aqui na Belas Artes, eu entrei na Belas Artes já fazendo a gestão do curso. Então, eu fui convidada para coordenar o curso, então eu já trouxe para cá e me deram carta branca para trazer para o curso aquilo que eu acreditava, né? Então, como eu fiz vários cursos fora do país, eu fiz parte dessa geração que construiu essa fundamentação da educação de moda no Brasil, né? Então, assim, quem dera eu tivesse tido a oportunidade de estudar numa escola como a Belas Artes, já com um curso de moda que tivesse essa abrangência e esse olhar. Então, isso que é legal. E a criação é muito forte, totalmente, né? É muito importante, Você deixa a pessoa à vontade para ela criar, para ela desenvolver, como você falou, os projetos. Isso que eu sinto aqui. Porque às vezes as pessoas acham que criação está só no vestuário. A criação, ela está nos projetos. Então, se você começa a conceber um projeto, né, de podcast, a gente já teve TCCs de podcast, a gente deixa os alunos livres para fazer TCC de livros, enfim. A diversidade, ela já começa nas oportunidades que os alunos têm. E a gente, óbvio, que vai ter também, falando da diversidade, de corpos, de religiões, né? Inclusive, a gente tem uma disciplina no curso que se chama moda plural. Então, essa ideia da moda plural é para que a gente consiga debater essa diversidade na moda, mas uma diversidade real. Porque a diversidade, gente, não é só eu privilegiar alguns grupos, você algumas minorias. Né, os pensamentos, trabalhando as pessoas para que elas aceitem e comecem a fazer a mesma coisa. É isso que eu acho. Exatamente. Né? E que não vai ser só aplicado no vestuário, ela tem que ser aplicado no varejo de moda, no visual merchandising, nos pensamentos, né? Porque às vezes o que eu sinto muito que é o pensamento das pessoas que restringe a questão da diversidade. Porque nem elas. Então, uma das disciplinas que eu dou logo no início do curso, que trata-se de pesquisa, criatividade, percepção em moda. Uma das questões relacionadas à percepção eu sempre dou oportunidade, falo assim, faça o projeto, né, pratique aquilo que você posta no seu Instagram. Porque às vezes a pessoa levanta uma bandeira, mas na hora do processo criativo, ela vai restringir o seu projeto, ela não vai incluir nem o seu grupo. Então, isso é bem importante que aqui, por meio das disciplinas... E pensa outra, né? E pratica outra, né? Que a nossa ação ela tem que estar muito próxima daquilo que a gente idealiza. Então, ou que as bandeiras que a gente levanta. Claro. Então, eu acredito que com as disciplinas que vão
cutucando, de uma certa maneira a gente vai educando, a gente vai trazendo esse processo, que é um processo de ensino-aprendizagem aqui, né, que as pessoas quando elas entram numa escola, e também eu acho que tem muito da decisão, de quando eu escolho uma marca, né, que eu escolhi, Belas Artes. A Belas Artes, ela já tem essa bandeira da diversidade. A gente olha pelos nossos corredores, nos campos, né, nos campi que a gente está, em todas as unidades. A gente tem uma diversidade cultural e, assim, é muito bonito de poder ver isso, essa diversidade, as pessoas convivendo e respeitando, cada um respeitando os seus espaços, né, e trabalhando por isso também. Sim. Professora, como incentivar os estudantes a buscar sua expressão criativa e desenvolver sua identidade visual como designer? Na verdade... Dentro do curso, né, de moda. Sim. Na verdade, a gente tem que pensar que a gente está num processo de aprendizagem também. Quem vai para as áreas criativas, quem começa a estudar áreas criativas dentro das artes todas... Tem que ser um guerreiro aqui no Brasil, né? Primeiro que a gente só tem educação artística, a educação voltada, né, para esses processos criativos dentro da expressão criativa de desenho, pintura e tudo mais, na pré-escola e depois um pouquinho na escola fundamental. Depois a gente se distancia disso, a gente fica muito tempo sem praticar isso. Então, quando os alunos chegam na Belas Artes, a gente tem algumas disciplinas que vão trazer isso, né? Vão trazer a possibilidade para que os alunos possam praticar a criatividade por meio, né, de expressão do seu eu, de criação da sua identidade. Então, a gente tem também a parte do processo de estudo teórico, porque daí isso é o destravar, né, para a pessoa entender como ela pode ser. Ela também tem que estudar teóricos, ela também tem que ter uma fundamentação teórica para ver o que já foi feito, para ver o que existe, para ver quais são as possibilidades. E quando a gente dá um pouco de liberdade para o aluno, um pouco assim, dentro de roteiros, dentro de uma metodologia, né? Porque a gente vai trabalhando essas metodologias exatamente para que todos tenham um nivelamento dentro disso. Mas as pessoas acabam trazendo muito do seu know-how, né? De tudo que ela tem também de repertório. Então, o que é mais difícil é criar repertório, né? Então, tem uma disciplina que nem todo mundo gosta, que todo mundo acha que, ai meu Deus, é terrível, que é atividades complementares, que serve exatamente para isso, para que as pessoas criem o repertório. Porque o repertório, ele vem a partir da leitura, sim, e a gente sabe que, infelizmente, hoje, o jovem, ele tem praticado pouco a leitura, né? Porque como a gente tem hoje Instagram, TikTok, outras ferramentas, vídeos, então, às vezes vê um headline e a pessoa já acha que já sabe tudo, né? Não estudou. Então, a gente começa a ter esse gosto pela leitura, a gente entender, mas quando a gente vê que aquilo ali é libertador, que a partir do momento que eu começo a ler, a partir do momento que eu começo a ter um repertório, eu começo a ter mais ideias. Sim. Por quê? Porque eu tenho de onde tirar. Então, não adianta, às vezes, né? Eu falo muito que as ideias, elas vêm pra gente o tempo inteiro, né? As ideações e o tempo inteiro, as iluminações, né? Que alguns falam. Mas, assim, se eu não conectar aquilo com algo que me faça sentido, que eu tenho conhecimento, aquilo não vai dar o clique. E ela não vai avançar. Por quê? Não fez sentido nenhum. Agora, se a pessoa está com um repertório, ela está se informando, ela está lendo, ela tem uma capacidade técnica também, que é o que a gente procura fazer assim, uma formação, a parte prática também. Quando ela vê aquela informação e ela vem aquela ideação, ela fala, pimba, sabe? Eureka! É aquilo que a gente vê, que é o pensamento criativo do designer. Então, assim, existem sim ferramentas que a gente utiliza, né? Então, às vezes tem algumas disciplinas que alguns alunos ficam assim, mas pra que isso? Vou recortar papel, vou fazer pintura, vou ficar pintando lá não sei quantas vezes a mesma cor. Isso, assim, isso tudo são técnicas para destravar, né, essa parte do processo criativo e para melhorar também a concepção e a parte da criatividade, do desenvolvimento do produto, né? E melhorar o repertório. Para desenvolver uma coleção de moda, requer um processo de criação, né? Quais são esses passos para essa criação?
Bom, uma coleção de moda, primeiro passo, para quem eu vou criar, mas no sentido de quem é o meu público, né? Então, tanto o público, as pessoas, então entender um pouco desse público, desse consumidor, mas também a marca para a qual eu estou desenvolvendo. Então, isso não pode ser nunca desassociado, né? Eu não posso assim, então eu sou a Valesca, vou criar o que eu quiser, e aí, se as pessoas quiserem, elas compram. Então, tudo bem, eu posso fazer uma marca que sou eu, que é a Valesca, que é a Anne, né? Então, eu posso fazer isso. Só que, quando eu faço ela com planejamento, né? Um planejamento, ele requer um plano de ação que está colocado no papel também. Então, eu vou saber exatamente para quem eu estou criando, qual é a marca e o que eu vou fazer. Então, isso vai sendo casado. Então, mesmo a temática eu posso trabalhar com o mesmo tema para vários públicos diferentes, para várias marcas diferentes. Então, eu trabalho com isso, só que daí a aplicabilidade para cada um desses vai ter que ser conforme as necessidades desse público. Ou então a pessoa cria uma marca, aí ela pode criar da forma que ela achar. Exato, mas mesmo assim ela vai ter que pensar no público. Tem que fazer a persona, né? O público-alvo e tudo mais. Sim, né? Até esse teu projeto, né? Sim. E esse programa que está sendo constituído e você vai estar formando um secto de seguidores e tal. Tudo é moda, você vai ter um nicho específico. Então, você já está conversando com um público específico. Então, por exemplo, se eu viesse oferecer um trabalho para você de consultoria do que fosse, eu tenho que pensar na marca, tudo é moda, e aí pensar também quem é o teu público? Como que a gente vai fazer para atingir esse público? Que tipo de campanhas você vai fazer? Que tipo de conteúdo as pessoas estão interessadas em escutar aqui? Então, já tudo é moda, ele já direciona pessoas que gostam dessa área da indústria da moda. Então, certamente, por mais que você fale de beleza, que você possa falar até de gastronomia, mas ela está olhando para esse espectro dentro de comportamento de consumo que a gente fala, que é o que a gente estudou, né, em Fashion Forecast, em Cool Hunting, que a gente vai olhar para qual é o comportamento de consumo, o que as pessoas querem e como que isso se adapta aqui. Então, nada, é muito naive, né? Muito inocente a gente pensar que eu vou criar e... Claro, vão ter pessoas que vão se identificar. Então, quando a gente fala de marca, de identidade de marca, a gente está falando dessa identificação. Então, eu olho para você, eu me identifico com você, e a partir dessa identificação, eu quero vestir o que você está usando de acessórios, de roupas. É isso que acontece com uma marca. Sim. E por isso que a gente faz a personificação de uma marca, né? Quando eu faço a personificação de uma marca, é como se eu fizesse ela virar uma pessoa. Então, eu dou atributos essa marca de pessoas. Essa marca é simpática, olha como essa marca é divertida, ela é inteligente. Então, é isso que a gente faz, porque tudo é uma questão de identificação, tudo é uma questão de humanização. Se eu estou criando para pessoas, eu tenho essa questão de relacionamento só acontece entre pessoas. Né? E eu andei pesquisando e vendo que também uma marca específica, ela sempre pede uma pessoa por detrás, né? Para ter sucesso. Eu até queria saber sobre isso. Por exemplo, eu vim lendo sobre isso e eu pesquisei esse fato, eu achei curioso, de sempre ter uma pessoa física por detrás de uma marca jurídica, por exemplo. Sim, porque a gente vai pensar exatamente nessa questão da identificação. Então, quando eu escolho uma garota propaganda, um garoto propaganda, uma pessoa que está ali à frente, né, fazendo toda a parte da comunicação da minha marca, ela também, eu estou trazendo códigos, eu estou trazendo, né, algumas possibilidades estéticas também, que vão trazer as características que eu quero para essa marca. E não são daí tão somente características só estéticas, mas também da personalidade. Então, se eu coloco uma pessoa que ela é meiga, que ela fala doce, por quê? Quando eu vou criar
a identidade da marca, eu também penso no tom de voz. E quando eu estou falando do tom de voz, eu não estou falando do timbre, né? Estou falando se é mais fino, mas assim, o tom de voz de como que vai ser o processo de comunicação. Ele vai ser mais cordial, ele vai ser mais formal, ele vai ser mais coloquial. Então, como que a gente faz? Como se você chegasse aqui no teu programa e você fala, e aí, professor, tudo bom? Como é que você tá? Tá legal? Bacana? E aí, não. Ou então, poderia ser mais formal, por assim. Como está a senhora? Tudo bom, professora, mestre Valesca Nakad? Hoje vamos falar sobre esses processos. Então, tudo isso depende de como vai ser o trato. Sabe o que a gente pensou? Hoje, né, quem é mais velho, quando a gente vai tratar, por exemplo, eu ainda tenho o costume dos meus tios, né, das pessoas que são mais velhas, quando eu vou cumprimentá-los, eu sempre peço bênção. Porque isso é uma questão de respeito com os adultos. Você não vai chegar, ei, pai, tudo bom, cara? Como é que você tá? É diferente. Mas é assim. Mas tem marcas que querem que elas vão fazer o tratamento com você. Mesmo que você seja uma senhorinha de 90 anos, você pode entrar numa marca XPTO lá, que ele tem esse tratamento rula lá, e ela fala, e aí, senhorinha, tá tudo bom? Então, assim, depende né? de como a marca quer. Certo. E aí, quem se identificar com aquela marca vai fazer esse relacionamento. É tudo questão de relacionamento, né? Você é mãe, você sabe. Então, como você trata seu filho, como você quer que ele te respeite, é de um jeito. Se você dá mais limites, eles vão ter mais limites. Se você fala, não, filho, pode me tratar desse jeito, eu quero ser sua amiga, você vai ter, né? Você vai ter um outro trato. Então, isso, sempre quem vai dar... quem vai estabelecer as regras é a própria marca. Professora, como você aborda as questões de práticas sustentáveis e a ética consciente no curso de moda? Bom, nós estabelecemos alguns parâmetros e algumas diretrizes para ir inserindo isso no curso, tá? Então, em 2011... Quando eu entrei na Belas Artes, a gente já começou a colocar isso dentro das disciplinas, tá? Não existia uma disciplina própria, mas a gente começou a colocar isso no conteúdo programático, no plano de ensino. E aí, quando a gente reformulou a matriz, que foi a primeira matriz que eu fiz aqui, que eu fiz do início ao fim, foi a matriz de 2013. E aí, o que a gente fez? A gente fez um projeto que unia todos os cursos de design da Belas Artes e nisso a gente estabeleceu algumas disciplinas que eram obrigatórias, como o design e sustentabilidade, que vocês têm até hoje. Sim. Então, hoje ela é uma disciplina EAD, ela é uma disciplina transversal, então todos esses cursos de design e alguns outros também podem fazer, devem fazer, né? Está dentro da matriz. E outros cursos também, ela entra como uma optativa. E daí, quando a gente reformulou, então o curso vai avançando, a gente vai vendo como essas questões vão ficando muito mais importantes. Então, hoje, no curso, a gente teve biomimetismo, a gente teve design e sustentabilidade, mas hoje, na matriz, nós temos um módulo inteirinho que fala de moda circular, né? De economia circular. Então, não só as disciplinas, né? A gente também tem projetos que vão desenvolver e vão pensar muito a fundo essa questão, né, da moda, da economia circular, da reciclagem, do upcycling, de vários. E nós temos também projetos ligados ao curso, né? Então, projetos sociais que são realizados na comunidade, né? Então, são os projetos extensionistas. Não, ele é um projeto que ele acontece mesmo na comunidade mesmo. Então, acontece determinadas comunidades. Isso, no José Bonifácio, né, que são comunidades de extrema vulnerabilidade. A gente tem no Parque Novo Mundo, tem no Carrão. São projetos ligados a outras entidades, né, como legal. Instituições como o Instituto Bacarelli, que acontece nos equipamentos do CEL, nos equipamentos da prefeitura. E aí esses projetos, eles vão atender essas pessoas que são de extrema vulnerabilidade, trazendo para eles algum conceito, algum conhecimento dentro da área também de reciclagem, da moda circular, né? Então, o último que a gente fez, educando para que eles também sejam multiplicadores.
Então, essas pessoas que são formadas, elas têm a possibilidade também de abrir seus pequenos negócios, né? Para fazer pequenos concertos. Então, você dá uma outra visão. E a gente atua não na moda, na sustentabilidade, não só no tripé da ambiental, mas a gente está falando também no desenvolvimento social e no desenvolvimento econômico. Então, realmente a gente faz um olhar mais sistêmico e completo mesmo da moda circular, né? Então, a gente não vai lá só usurpa, né? Os conhecimentos, as coisas que as pessoas têm, muito pelo contrário. A gente vai lá em uma parceria, designer, né? Artesão, designer, comunidade, para ajudar o desenvolvimento e aí trazer esse trabalho numa simbiose entre as áreas. Para voltar para a sociedade, né? Para voltar para a sociedade, né? Então, aí que a gente faz o verdadeiro trabalho, né, de desenvolvimento, né? Qual a relevância dos conceitos na economia circular, no slow fashion, na formação das tendências? Hoje, muita relevância, apesar de que a gente não tem mais do que 10% da população mundial que realmente consomem produtos que tem esse pensamento, né, do sustentável, tá? A gente ainda está em formação. Mas assim como todos os processos, todas as mudanças culturais, elas levam um tempo, né? Só que isso é inevitável, porque os recursos são findáveis, né? Então, se a gente tem um recurso findável, a gente vai ter que, de alguma maneira, pensar, né, nesse sentido de como a gente vai frear esse consumo, que eu acho que não freia tanto o consumo, mas assim, pensar mais estrategicamente e com mais consciência. E aí o slow fashion, inclusive o Henri Coutier fala isso brilhantemente no livro dele, que fala sobre fast fashion. O slow fashion, ele não está associado ao tempo, né? Isso é uma moda que é feita devagar, né? Nesse sentido. Professora, mas antes de você dar essa resposta, eu queria saber o que é slow fashion para as pessoas, porque as pessoas não sabem, né? O que é slow fashion? Slow fashion é o movimento contrário do fast fashion. Então, o que é o fast fashion? O fast fashion, ele está falando de uma moda veloz, rápida e que cai em desuso muito rapidamente também. Então, muito se associou ao fast fashion, né, a vários magazines, que a gente tem marcas famosas, a uma moda mais barata. O fast fashion não quer dizer moda mais barata. Ela quer dizer que os conceitos de moda é o que se preconizou, que fala do see now, buy now, né? Então, eu vi agora e eu posso comprar agora, porque o meu ciclo é muito rápido. E ele tem também uma série de estratégias que faz com que a gente tenha um estoque mais ajustado, que tem origem no movimento da Toyota, que era o just in time. Então, o just in time é você ter o produto na hora que eu preciso. Então, ele foi todo concebido assim. Então, isso que é o conceito do fast fashion, né? Então, eu tenho aquela moda que eu quero muito rapidamente. E o slow fashion, ele é o contrário disso. Ele é uma moda que ele vai ser... ele é muito mais pautado no estilo do que só na moda, porque quando a gente fala de moda, as pessoas geralmente usam a terminologia errada, né? Ele fala, isso aqui é tendência. Quando eu falo tendência, eu tô sempre falando de tendere, que inclusive é uma palavra italiana, tendere, né? Ele vai para o futuro. Então, tendere quer dizer que ela é uma probabilidade que ele pode acontecer. Então, quando eu falo de tendência, eu tenho que falar no futuro. Então, existe uma tendência de um movimento que a gente está falando agora, de sustentabilidade, que a moda pode ir para um caminho mais slow fashion. Então, é uma tendência. Quando eu falo de moda, eu estou falando de um padrão que se repete, então, o que está acontecendo agora. Então, as pessoas acabam usando erroneamente, né? O que é tendência? Isso aqui está tendência. Não, isso aqui é moda. É moda. Está acontecendo moda, é a moda. Exato. E quando eu falo de estilo, eu estou falando de permanência. Então, o slow fashion, ele é muito mais pautado em estilo, né? Mas também é uma questão de respeitar também o tempo, né? De maturação e de desenvolvimento de cada matéria-prima. Então, por exemplo, se eu vou tirar lá, não quer dizer que ele não vai usar a lãzinha lá de merlino, ela quer dizer o quê? Que ela vai respeitar o tempo do bichinho, que vai ter um momento que tem que tirar a pelagem deles, porque se não tirar, eles mesmos
sofrem, porque eles vão morrer, fica o pelo embolado, ele vai ter que ser podado de qualquer maneira. Então, eu vou respeitar esse tempo da natureza, né, de restauração, para eu poder utilizar isso. Ou então, usar conscientemente os recursos, né, que estão disponíveis na natureza. E não ficar só extraindo e não pensar, né? Ou pior, quando eu vou fazer um projeto, e aí está o diferencial do designer. Então, o que é ser um designer de verdade? Também, é, né, que ele tem que saber desses recursos, de onde ele vem, sim, quais são as tecnologias, as técnicas, as ferramentais para a transformação disso com menor impacto na natureza, e eu já tenho que saber qual que vai ser o descarte disso, ou a reutilização, ou o ciclo desse produto. Com isso, eu vou conseguir ter mais consciência na elaboração. Se eu pensar, falar assim, eu vou fazer um projeto que eu quero usar chumbo. Nossa, mas isso aí, ele é tão poluente, eu não sei o quê. Será que eu não consigo recursos diferentes? Daí que eu falei dos insights. Exatamente. Que quanto mais repertório eu tiver, quanto mais pesquisa eu fizer, eu vou conseguir estar mais preparado e pensar em melhores soluções. Né? Então, eu não vou usar, falar, não, isso aqui é muito poluente, ou isso aqui é tóxico, isso aqui faz mal para a saúde das pessoas. Deixa eu buscar uma alternativa. Sim. E com isso a gente começa, porque o ser humano é genial, né? O ser humano é assim, Deus fez uma coisa assim tão perfeita, que a gente sempre vai buscar, a gente sempre traz soluções. Vai buscar soluções. Ele é formado por desafios. Sim. Então, a gente chega à solução. Não tem agora, a gente, né, até vocês estão fazendo projetos, né, com materiais alternativos, com a casca do abacaxi, sim, do micélio, né? Então, a gente já fala, tem tecido e tem materiais feitos hoje de cogumelos, de kombucha, casca de coco. Ácido poliático. Assim, o ácido tem poliático muita coisa. Que tá ficando no lugar do PU. Até eu dei uma entrevista no começo do ano, falando de todos esses materiais alternativos, que é muito legal. Bem bacana, assim, e daí fala de vários, assim, mais uma vez, se a gente não souber que isso existe, eu sempre vou buscar o mais do mesmo. Né? Que está no mercado, que todo mundo usa e vai ficar por isso mesmo. E não é isso, e se não se populariza, né? Então, o que é a questão? Às vezes as pessoas acabam não usando porque elas não conhecem. Por não conhecer, aquele produto acaba ficando muito valorizado no mercado. Então, ele tem um custo muito alto. Quando ele vai para a popularização, quando ele vira moda, que é aí um padrão que muitas pessoas... e vira moda. Vira moda, muitas pessoas estão usando. A gente consegue ter um barateamento, né? Então, a gente tem esse produto sendo... A possibilidade de ser aplicado aos projetos, porque daí ele já está num custo que é mais viável para o desenvolvimento de produto. Tem algumas coisas, tem alguns produtos que estão bem fora do mercado, né? O Pinatex é caríssimo. Então, eu não sei como que seria isso em relação... O Pinatex é um couro vegetal, que não chamam de couro, né? Seria o não tecido vegetal, mas que ainda 1 metro linear é muito caro. Sim, e que acaba sendo um outro erro, porque daí eles pensam, né, que fast fashion é tudo que é barato e slow fashion é tudo que é muito caro. Como é a questão do orgânico, né? Tudo que é orgânico tem que ser caríssimo e tudo, né? Não é. Eu acho que a gente tem que entrar no consenso que a ideia das possibilidades que cada um traz, né? Dentro desse modelo de negócio. E deixar isso mais popular também, né? Acessível às pessoas, as pessoas conseguirem consumir em grande escala, para isso ficar próximo a todos conseguirem consumir, não é? É isso, ter mais possibilidade de consumo, né? Mas aí a gente tem que ir com consciência também, porque senão aquele produto vai ficar tão popular, tão na moda, que ele vai virar, né, um consumo desenfreado. Daí que você entra no vício, né, no ciclo vicioso de novo, né? Então, assim, eu acredito... Professor, eu acredito que a gente, não só a gente, mas o mundo inteiro, né, tá tentando buscar a melhor maneira da gente sair dessa situação, né? Mesmo porque, senão vira um contrassenso, plástico, né? Exatamente. Mas vira um contrassenso porque moda é mudança constante. A própria palavra. Então, a gente trabalha com design de moda, né? Trabalho de moda, não sei o que de moda. Então, a gente também tem que ver a viabilidade. Mas hoje, por exemplo, na Belas Artes, outra disciplina que é muito bacana que a gente tem é a utilização, né, da ferramenta do CLO 3D, que também
entra dentro desse ciclo de desenvolvimento de produto como uma ferramenta que ela vai evitar vários desperdícios, porque eu não vou precisar ficar fazendo várias peças pilotos, né? Ficar testando em vários tecidos, sendo que eu posso ter aplicabilidade daquela coleção já nesse ferramental, né? Já no 3D, e eu consigo aplicar isso na peça e mudando de tecido. Então, eu vejo o acabamento, o caimento, mudando os tecidos só no computador. Então, quando eu vou para fazer a peça mesmo, já tem todos os ajustes, então eu já diminuir um ciclo e também eu vou evitar esses desperdícios. Então, ele entra mais um passo dessa parte de sustentabilidade, da moda circular. Vai usar energia, né? Porque aí já... Bom, professora, falando de tecnologia, voltando a esse assunto de tecnologia, muitas roupas são criadas através de softwares, tá certo? Como essas inovações podem impactar no processo criativo? Aquilo que a gente falou. Né? As pessoas têm um pouco de receio das tecnologias, né? Mas se a gente for pensar que no passado a gente fazia tudo desenho à mão. Hoje a gente tem Corel, a gente tem Illustrator, Photoshop, isso não tirou a criatividade das pessoas. Isso dá outras possibilidades, né? E o que eu sinto um pouco, e que a gente tem que ter um cuidado, é que hoje, como nós estamos num mundo imagético, que eu vejo os estudantes com pouca margem para a criatividade. Porque é muito mais fácil, eu digito, tem tudo ali pronto. Mas, de qualquer maneira, mesmo que eu use uma inteligência artificial, que eu vou usar o Clo ou qualquer outra ferramenta para o processo criativo, eu vou ter, né? A inteligência artificial tem que descrever tudo ali, né? Eu tenho que colocar, não importa, eu vou ter que descrever o que eu quero. Então, se eu também não tiver muito conhecimento, eu vou criar sempre a mesma coisa. Se eu souber só que só tem um tipo de manga, ou só um tipo de gola, ou só um tipo de decote, como é que eu vou fazer para descrever, para dar o comando? Então, por um lado, vai ser muito legal também, porque a pessoa tem que estudar mais, ela vai ter que ter... Porque se você não fizer um belo prompt, se você não colocar lá as informações corretas, você não vai ter resultado. Não tem. Então, por um lado, faz com que também as pessoas também se inclinem mais para pesquisa, né? Porque mesmo no Google, se a pessoa colocar lá, se ela não souber pesquisar, vai ser sempre do mesmo. E às vezes a pessoa nem entra no site para ver o que é aquilo, né? Então, muitas vezes ela pega a cópia da cópia da cópia. Isso não vai... E o mercado entende, né? Eu brinco, às vezes... a gente fala muito, né, entre os professores, às vezes a gente fica preocupado com os alunos, fala, olha, isso aqui está copiando tudo, a gente sabe, tem muito tempo de casa, a gente tem muita experiência, dá para ver. Mas aí a gente fala assim, deixa o mercado seleciona também, né? Então a gente então assim, chega um momento que você vai estar lá no mercado, se a pessoa vai estar lá na fábrica fazendo, você não vai ter o teu colega para fazer o desenho para você, você vai ter que dar a resposta, né, de imediata, pronto, né? E rápida. Exatamente. E se não quiser, você roda, você dança, né? É verdade. Então agora vamos falar sobre branding, né? Que é o que você faz consultoria na sua empresa, não é isso? Então vamos lá. Qual é a importância do branding na construção da identidade de uma marca? Então, quando a gente está falando do branding, você está falando do total, né? Então, você faz a construção da identidade da marca. O branding é o final de tudo, né? Isso. E o branding é essa questão toda 360, que eu vou pensar em todos os pontos, né, da marca, para que eu consiga aplicar a minha identidade. Então, eu crio a identidade da minha marca, que a gente estava comentando, né? Que eu falo assim, o que é identidade? É como se eu personificasse uma pessoa, né? Essa marca, eu estou criando uma identidade, igual o nosso RG. Eu, Valesca, não sou só o meu nome, né? Valesca Fonseca Nakad, minha idade, onde eu nasci. Eu também sou Fonseca. Somos parentes. Portuguesas, com certeza. Português, Fonseca português. Fonseca português. E aí a gente vai ter essa construção, que também é do nome, mas também é de quem eu sou, da minha personalidade, né? Da construção do que eu fiz, que daí é o que eu estudei, como que eu fui me formando, do meu estilo, do meu tom de voz, de tudo isso. Então, a marca, para a construção de uma marca, a gente tem que fazer tudo isso também. Ela tem nome... Ela tem estética, né? Então, por exemplo, aqui o teu, tudo é moda, né? Então, esse é o teu nome, mas ela tem uma assinatura que é feito by Anne Bueno. Então, ela também já está ligada
a uma personalidade, então aquilo que você tinha falado, né? Quem que é a jurídica. pessoa física que está por trás disso? Então já é você aqui, e daí quando as pessoas vêm aqui, Anne Bueno, pode ser que elas não te reconheçam, mas vendo a sua imagem, elas vão associar, tudo é moda da Anne, pode ser que até que eu não lembre o seu nome, mas aquela loira bonita e tal, que faz isso, que faz aquilo. E aí você construiu, daí você traz um símbolo, né? Então, aqui nesse caso do teu podcast, você trouxe o símbolo do microfone, que poderia ser o símbolo de uma moda. Então, o que tudo é moda, né? Sim. Só que não é só isso. A maneira como você conduz aqui a tua entrevista, todos os itens, né? Como você vai comunicar isso, né? No seu Instagram, nos outros veículos de comunicação, né? Em outros meios que você vai utilizar para comunicar o seu projeto. Tudo isso faz parte da construção da identidade da tua marca e do branding, de tudo aquilo que você está fazendo, né? O branding seria como as pessoas veem você. Não, branding é todo esse conjunto de ações e de ferramentas que a gente utiliza para mostrar a identidade da marca, para mostrar o teu produto, né? Então, a gente está falando de produto, preço, praça, promoção. A gente está falando de espaço. Então, quando você faz esse teu projeto aqui dentro, né, desse estúdio de podcast da Belas Artes, né? Então, você também está trazendo isso como uma identidade para o teu projeto. Você poderia fazer, ao invés de fazer numa mesa, você pode fazer em 2 cadeiras diferentes, mas assim, você tinha como ideia você construir isso e fazer isso também parte do seu projeto, né? Então, isso é interessante, né? Como você vai construindo os teus conteúdos, o que você vai postar lá nas suas redes sociais, quem vão ser os seus convidados e qual é a condução, para que caminho você vai levar também o teu programa. Então, tudo isso faz parte da construção. E o branding é esse total. Eu vou fazer um evento, ele vai ter que trazer toda essa identidade. Então, vamos supor que você vai fazer um evento de lançamento aqui do teu podcast, né? Daí como que você vai fazer o teu lançamento? Eu quero fazer alguma coisa na gastronomia, que nós temos esse laboratório de gastronomia maravilhoso. Só que você teria que dar o tom. Você falou aqui no começo, olha, o lilás, da cor da espiritualidade, tá belíssima hoje, com vestido também, né? Da Itim também, lilás, né? A Itim também tem que mandar para os professores, né? Eu falo que um dos maiores influenciadores são os professores. Às vezes a gente fala, a gente não tem milhares de seguidores no Instagram, mas a gente tem milhares de alunos que têm uma influência direta todos os dias, né? Então, todos os professores, então assim, é muito divertido quando as pessoas falam, professor, adorei teu colar, adorei isso, sempre estão reparando. A gente acha que não, daí daqui a pouco você vê as pessoas usando, que é isso que é a influência de uma marca, né? Exatamente. A identidade de uma marca. E aí é tudo, né? Então, tudo. Então, se você abre um espaço, se você vai fazer esse evento, e você falou da cor espiritualidade, logicamente, você deveria, né, ali dentro ali, você não poderia servir aqui uma costelinha de porco, né? Não seria o ideal. O ideal para você fazer o teu coquetel de lançamento, tudo, seria algo que vai reforçar essa identidade. A gente fala que na construção da identidade, né? Inclusive o perfume é importante. Por isso que a maioria das lojas, elas têm um aroma, né? Então, elas têm porque isso pra também... fazer a ligação, né? Da porque marca, a gente vai trazendo... Com os sentidos. Isso, a gente vai fazendo a ligação sensorial, então, de todos os sentidos, né? Então, a gente vai... Quanto mais sentidos a gente vai conectando, mais forte vai ficar a tua relação, a tua ligação com aquela marca. Tanto é que tem gente que, de repente, ela não gosta de determinado aroma, ela para de deixar daquela marca por causa do aroma. Ou da música. Quantas vezes eu já entrei em alguns lugares, por exemplo, eu sou uma pessoa bastante eclética em relação à música, mas se eu entro num lugar que a música é muito metaleira, uma coisa muito assim, que não tem a ver, é óbvio que se eu entrar numa loja de rock and roll, até numa John John, tá tocando um rockão pesado, um metal, faz todo sentido. Agora eu entro numa Tânia Bullion e estiver tocando uma música assim,
já não vai fazer sentido. Já não faz parte da identidade Mas dela, existem né? algumas marcas que, inclusive, são bem reconhecidas e que a gente sabe que tem um playlist, né? Hoje em dia, várias marcas têm playlist, elas têm... Porque na construção da identidade, eles sabem o que tem que fazer. Só que daí eles não treinam direito o funcionário, a hora que o gerente da loja sai, ou que ele vai, o que eles fazem? Vai fazer tocar o que eles querem, faz o que eles querem, já e daí vai perdendo. foge da identidade. Só que assim, o funcionário e o treinamento funcionário faz todo sentido, né? Se você chegar aqui na portaria ali da Belas Artes, a pessoa que estiver ali na portaria não te receber bem, você não vai sair falando da pessoa, você nem sabe o nome da pessoa. Você vai falar de quem? Você vai falar da Belas Artes. Nossa, eu fui na Belas Artes, muito pelo contrário, né? Então, o que a gente preconiza? A Belas Artes, ela tem professores que são super gentis, a gente vai buscar pensar, né, em todos os funcionários, pode ver que todo mundo é muito simpático, a gente é muito acolhedor, a gente tem essa questão, né, de ser uma escola que ele é um pote em relação a outras graduações que não são gigantescas, né? Sim. Então a gente tem um pote menor, mas eu falo muito isso para os pais, que é uma escola muito humanista. Então eu sei teu nome, eu sei o nome das pessoas, a gente tem esse contato, fortíssimo, né? Forte, a gente sente super bem, parece que a gente está em casa. Então o branding é muito importante, porque ele faz a construção. Então, em cada item. Então, o que a gente faz? A gente sempre analisa como dos nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. E quer dizer o quê? A gente sempre vai reforçar os pontos fortes, mas também eu tenho que olhar para os meus pontos fracos para que eu consiga ir melhorando isso. Eu ir aparando essas arestas para que eu tenha um curso, uma marca bem forte, né? Reforçada, que as pessoas admirem, que as pessoas tenham vontade de se conectar com ela, de se relacionar com essa marca. E continuando no branding, eu queria saber como a gente pode diferenciar o branding do marketing e da publicidade. Então, cada um é uma área, né? Publicidade, branding faz tudo isso, né? A publicidade, ela vai estar olhando mais, cuidando mais da parte da comunicação da marca, né? Então, a gente fala publicidade e propaganda. Então, mesmo dentro dessa, a gente vai ter anúncios, né? A gente vai ter propaganda, né? Que a gente fala... então, são vários produtos de comunicação dentro da área, né? Que a gente vai estar falando, dentro de uma área de identidade dessa marca, dentro de uma área que a gente vai comunicar essa marca, porque a gente não comunica também só pelos anúncios, pelo Instagram, né, pelas redes sociais, pela televisão. A gente também comunica por meio do produto. Mas aí são áreas mais específicas, né? Então, loja de propaganda, a gente também vai olhar para o produto, vai olhar para o preço, vai olhar para... Porque tudo isso faz parte do que a gente vai fazer a composição da parte da comunicação. E o marketing, ele vai olhar, ele é mais abrangente, né? Então, é um estudo que ele vai olhar para todas as outras áreas, todos os outros campos também. Então, mas é uma atuação um pouco diferente. Então, quando eu vou estudar publicidade e propaganda, que tem esses dois cursos na Belas Artes, né? Tem publicidade e propaganda, tem a parte de marketing. Daí eu tenho curso de marketing presencial, tem o curso de marketing EAD e tem o curso de marketing que é digital. Imagina. E aí o marketing ele também vai atuar falando de produto, vai fazer outros aspectos também mais abrangentes, né, no desenvolvimento de uma empresa, o que a gente precisa lá. E o branding vai ser como você vai transformar tudo isso, como você vai... brand vem de marca, né? Então, assim, é como você faz a construção da marca e a manutenção desta marca. Então, eu posso ter marca que ele é de produto, como essa tua xícara maravilhosa aqui, que ela deu de presente pra gente, ó. Que ela tem o patrocínio da Printmaker, né? Exatamente. E aí, a gente tem, então, isso aqui foi feito o quê, ó? Isso aqui a gente tem uma caneca, que ela é um produto, que ela poderia ser neutra, né? Então, um produto que foi desenvolvida pelo XPTO. Quando eu coloco uma marca que você está criando a comunicação da tua marca e você está construindo todo esse 360, que é o branding da tua marca. Você está, o brand, a marca, né? Fazendo toda a parte desse desenvolvimento da tua marca com todos esses cuidados, né? Então, assim, isso aqui poderia ser um produto
é um commodity essa caneca. Mas quando você coloca a tua marca aqui, quando você coloca a tua marca ali, quando você vem de Lilás, você está reforçando os signos e os sinais da tua marca. E ela vai se relacionando, as pessoas vão se relacionando. Então vai chegar um momento, por isso que a gente fala o vermelho Valentino, a gente fala, né, o amarelo da Clicquot, a gente tem o laranja da Hermès, que a gente fala, falando de marcas de moda e aqui de bebidas alcoólicas também, porque são marcas que a gente super conhece. Às vezes você não precisa nem do nome. Por isso que a gente vai pegar só do símbolo. Por isso que o símbolo é tão importante. Porque às vezes eu só mostro para você um símbolo você já sabe que marca que é. Ou então o cheiro. Hoje todo mundo reconhece, né? O cheirinho lá, o aroma da Lely Blanc, que é o Flor de Lis, né? A marca, que todo mundo chama de Lelis, né? Lelis Blanc. É Lely Blanc, porque é uma marca francesa, mas é óbvio que chegando aqui no Brasil, eles iam, né, com esse nome francês no Brasil, as pessoas não falam do jeito que elas conseguem ler. Por isso que o McDonald's virou Mackie. E por isso que a Leroy Merlin, que aqui chama Leroy Merlin, na verdade não é Leroy Merlin, mas aqui no Brasil ninguém ensinou. Por isso que Oxo, vocês viram que eles ensinam como é que é o nome da marca. Eles estão batendo na tecla. E agora estão fazendo campanhas, né? Estão fazendo propagandas, falando, inclusive, como é que se fala. Porque eles querem que fala do jeito que ela é. O que não aconteceu nem com o Mac e nem com a Leroy, né? Então, se tiver... Não, e aí, depois que pega, que populariza um nome, não tem como mudar mais, né? Por isso que a gente tem, às vezes, por exemplo, quando você faz um plano de negócios para uma marca e você já tem a intenção de que essa marca seja internacional, a gente tem que fazer uma atividade que a gente chama de naming, né? Que também é uma atividade dentro de um escritório de marketing, ou mesmo de publicidade e propaganda, que a gente vai fazer o estudo mais adequado daquele nome por meio de brainstorming, por mapas mentais. A gente vai fazer várias atividades para que aquele nome seja tão adequado que eu possa ir de um país para o outro e ele não vai mudar. Que foi o que aconteceu com aquela marca de tênis super famosa, que chegando aqui no Brasil, a Veja, e que daí teve que vir a Vert. Porque aqui no Brasil, o que acontecia? A gente tem dois produtos muito fortes, né? A Veja, a revista, e tem a Veja, o produto de limpeza, né? Então, eles, né, no primeiro momento, eles não puderam usar o nome, eles tiveram que entrar com o processo, né? Porque você está falando de áreas diferentes, mas já eram nomes muito conhecidos, né? Não sei se até era tão vantajoso para eles, tá? Veja, eu gostava muito do nome Vert. Mas aí, né? Mas aí isso impacta também na campanha mundial deles, porque aí eu vou ter que fazer outra etiqueta, eu tenho que fazer outras coisas. Então, não é mesmo? Daí tudo que eles já fazem para o mundo inteiro, eles fazem Veja, e daí chegava aqui no Brasil, eles teriam que fazer Vert, e daí você tem todo um custo adicional para poder manter isso, né? Mas tem vários nomes que são mudados, tem que ser alterados quando muda de país, porque pode virar até um palavrão, às vezes. Ah, sim, então tomar cuidado. Professora, qual é o papel do co-hunting na indústria da moda e tecnologia? Então, essa pessoa que trabalha tanto com o co-hunting como com trend forecasting, fashion forecasting, é a pessoa que gosta de investigar, de pesquisar. Então, são pessoas que vão trabalhar em agências, em birôs, né, de pesquisa, para antever, né, o futuro do comportamento de consumo. Então, a gente trabalha. O co-hunter, ele vai, na ideia, né, dentro da prática, ele vai ver as coisas em acontecimento. Então, ele já está, o que as pessoas estão usando, o que está na moda, e dela vai acompanhar o efeito daquela nova aplicabilidade da moda, ou surtimento do que tinha sido predicto, né, que tinha sido colocado como tendência, como as pessoas realmente estão usando e como essa tendência vai se desenvolvendo para os próximos anos. Diferente do fashion forecasting e trend forecasting, que a gente pode fazer previsões com muito mais antecedência, né? O co-hunting, ele vai acompanhando mesmo as pessoas em ação. As pessoas. Quando eu estou falando do trend, eu estou olhando para
todo o mercado, para todo o contexto. Então, eu estou olhando para a economia, para a política, para as leis, para a tecnologia, eu estou olhando para as questões ambientais, eu estou olhando para a demografia, estou olhando para o todo. Quando eu falo de Cool Hunting, eu estou olhando mais as pessoas em restaurantes, em bares, em lugares, elas nessas ações, do comportamento delas diante daquelas tendências, do que elas estão, como é que ela está indo, como é que essa tendência está evoluindo e como está sendo a aplicabilidade disso. Era o que é. Só que daí virou tudo Cool Hunting. Então tem algumas questões até que vou aproveitar para falar que depois quem quiser saber mais a gente monta um curso, né? Sim, claro. Que algumas terminologias vão sendo utilizadas, né? E são propagadas e são sempre, como eu falei do negócio da moda. Então todo mundo fala tendência, não, tendência é moda. Então existem algumas palavras que como moda conceitual e moda comercial. Toda moda ela tem que ser comercializada, senão ela não é um produto que é feito para ser vendido. Mas o que as pessoas falam de essa moda é conceitual, não é. Toda moda tem conceito também. Todo produto que ele é desenvolvido, ele tem um conceito. Né? E esse conceito ele pode ser conceito de sustentabilidade, de tecnológico, enfim, tem várias questões. Todo projeto deveria iniciar pensando-se no conceito. Qual é o conceito que eu quero levar para isso? E aí a gente acaba propagando isso, né? Por meio da comunicação e isso se perpetua, né? Então a gente acaba. Então o Cool Hunting virou, então é todo mundo mesmo profissional. Quem trabalha no Trend Forecasting, todo mundo que seria o que vai fazer, que estuda as previsões. Previsões com mais antecedência. O Cool Hunting seria esse profissional também, que tá estudando o comportamento. Que está estudando mais comportamento, tudo é comportamento de consumo. Mas o Cool Hunter, ele está acompanhando o que está acontecendo. Né? Essa palavra foi cunhada pelo Michael Gladwell, né? Quando ele fala desse Cool Hunter, que ele falava desse profissional que era diferente desses que ficam só no escritório, que ficam fazendo as previsões, mas também essas pessoas que iam para a rua para observar o comportamento das pessoas na ação, na utilização de determinados produtos, na utilização de determinados serviços, vivendo aquilo. Então, ele estava observando as pessoas diante daquilo que estava acontecendo, diante daquelas tendências. Então, mas vai se perpetuando, é isso que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente vai usando, né? E daí, olha lá, tem lá o Michael Gladwell, como ele fez isso, como ele cunhou essa palavra, né? Olha, ele tem vários reports dele que ele faz anualmente, tem várias vídeos dele na internet. Eu acho que assim, quando a pessoa começa a estudar alguma coisa, eu acho que é bem importante ela pesquisar mais, né? Mas assim, a gente vai escrevendo, e hoje em dia, como a comunicação é muito livre, né? A gente tem muitas pessoas escrevendo na internet, e muitas pessoas que às vezes nem estão não tem o conhecimento, né, técnico, não tem o conhecimento, e por isso que eu falei que é tão importante a leitura também, da gente informação, né? E não ir só no headline, né? Que acontece também isso, porque quando a pessoa vê, às vezes ela não... Eu já vi, estou falando isso que aconteceu já comigo, entrevista minha, coisa que eu escrevi no blog de outras pessoas. E aí, primeiro, eles não dão os créditos, e também colocam com outro contexto, de um outro formato. Então, muitas vezes, eu tenho que tomar cuidado. Tem que sempre, que a gente fala muito, né, nessa questão do Fashion Forecasting, Trend Forecasting, que a gente tem que ir muito na origem. E a gente tem que checar a veracidade das coisas, né? Sim. Então, assim, eu estou falando, isso é tendência. Imagina que, de repente, você vai vender um report, né? E eu falei que isso a gente trabalha muito com design estratégico na minha empresa. Para passar um report, eu tenho que investigar muito, eu tenho que saber muito e tenho que ver a adequação dessas informações para essa empresa, porque não é brincadeira. Além do tempo das pessoas, é um investimento financeiro também, né? É um investimento, né, de sonhos. Então, assim, eu não posso só ir fazendo um projeto e falar, vai isso, né? Da minha cabeça. Então, isso que é legal. Por isso, e que toda vez que eu vou mexer na matriz do curso aqui de Design de Moda da Belas Artes, ou quando eu proponho algum projeto, eu sempre estou embasada em novos comportamentos, em tudo que está acontecendo mesmo, porque eu sempre estou preparando o curso para quem está vindo. E aí, quando a gente dá essa abertura para que as pessoas façam projetos
do que elas quiserem dentro da indústria da moda, é porque eu estou falando vocês já para o futuro, né? Vocês vão estar aqui atuando como profissionais lá no futuro e não aqui. Então, a gente já tem que ter essa previsibilidade também, né? Sim. Então, professora, quais são as plataformas e ferramentas mais utilizadas nas pesquisas de tendências? Então, hoje a gente tem vários birôs, diferentes do passado que nós tínhamos poucos, né? Pericles Paris, hoje em dia a gente tem WGSN, a gente tem Promo Steel, a gente tem o próprio Pantone, e tem vários sites muito bem desenvolvidos, assim, que trazem muitas novidades, né? Então, assim, tem muitas plataformas, né? Tag Walk, acho. É, Tag Walk. Assim, dá para quando a gente pensar de birô, só que muitos deles são pagos, né? A gente tem revistas como a Bloom, da Lidelcor, a gente tem a View Textiles, a gente tem a View Forecast, a gente tem uma série gama, né? de possibilidades. E a gente tem também outros que não são só direcionados para a área mais da indústria da moda, né? Então, porque a gente tem plataformas de pesquisa, de inovação dentro de várias áreas. Então, por exemplo, parece que só quem trabalha com desenvolvimento de produtos de moda que usa. Não, a gente tem bancos que têm áreas de desenvolvimento, de inovação dentro das suas empresas, ou que utilizam dessas plataformas, as agências de publicidade, supermercados. Então, assim, várias empresas, elas bebem dessas fontes também, porque eles sabem que são escritórios, são agências que têm esses profissionais capacitados para desenvolver isso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um report, a gente não vai só olhar para pessoas que trabalham com design. A gente tem pessoas ali que trabalham, que são antropólogos, sociólogos, matemáticos, designers, físicos. Diversas áreas. Diversas áreas, né? Diversas áreas que são importantes para o desenvolvimento, né, deste olhar, porque a gente tem que pensar que as pessoas acham que o futuro, né, que a gente quando faz esses estudos, é só futurologia, é adivinhação, não tem nada de adivinhação, não tem nada de bola mágica, porque tudo que vai acontecer no futuro já está acontecendo aqui, já tem uma semente no presente. Tudo que a gente vai projetar para aqui 10, 15, 20 anos já está acontecendo aqui. Então, por exemplo, a gente tem também, se a gente olhar os ministérios, né? Então, ministérios não religiosos, mas ministério da sustentabilidade, você pode falar da educação, as secretarias. Da administração pública, né? De administração pública também, porque eles ali estão colocando leis, eles estão colocando direcionamentos, eles estão falando onde que eles vão investir tal dinheiro, eles estão falando de tecnologia, eles estão falando de educação. Então, tudo isso dá para a gente muitos subsídios. Outro lugar que muita gente acaba achando que não é importante, mas que é extremamente importante, são as escolas. Então, se eu estou falando das pesquisas acadêmicas, né? Pesquisas científicas, então, iniciações científicas, os TCCs, as teses, né, de doutorado, as dissertações de mestrado, tudo aquilo ali são pesquisas que são pessoas inquietas que estão buscando outros caminhos. Por exemplo, eu trabalhava numa outra escola antes de vir para Belas Artes e a gente já orientava TCC falando de plus size lá em 2005. Então, hoje a gente vê um monte de gente utilizando isso, falando de moda plural, moda universal. Mas já vinha acontecendo. Vários projetos. A própria questão das vendas digitais, né? Fala com o professor Otávio, a gente fala a palavra disso, e todo mundo discute, isso vai acontecer, isso é uma elucubração, isso não, tudo. Então, tudo que a gente estuda aqui também, por quê? O que é a função também da escola, né? A gente instigar vocês buscarem coisas novas. O que está acontecendo, o que está por vir. E vem essa inquietação por meio das pesquisas, né? Os projetos mesmo. Então, assim, por isso que a gente, às vezes, parece ser chato, incisivo. Mas por quê? Porque a gente sabe do potencial de vocês e a gente sabe que tudo que a gente constrói aqui também é para o futuro, né? Agora, a última pergunta, tá? Depois a gente vai para o ping-pong. Como o marketing contribuiu para a construção e o posicionamento de uma marca no mercado de luxo? Totalmente, né? Em todas. Quais marcas? Todas as marcas. Pensa na Hermès, pensa na Prada, na Dior. Para a gente ter uma ideia, são empresas
gigantes que estão por trás dessas marcas, né? Então, a gente vai ter Louis Vuitton, Moët Hennessy, a gente vai ter marcas que têm um aporte muito de investimento muito alto dentro dessa parte de toda a comunicação, do marketing, muito de forte, visual, né? Merchandising, né? Então, a gente está falando uma das áreas muito fortes dentro, né, desse desenvolvimento do branding no marketing. A gente vai estar falando de visual merchandising. Imagina quanto que eles investem para fazer uma loja, ou quando eu estou numa loja de departamento, um corner, né? Daí não basta eu só ter esse corner, o quanto que eles investem em embalagem, né? Se fosse, não precisasse disso, de todo esse investimento, a gente ia pensar que a gente ia lá, igual a gente vai no Mercadão, né? Eu compro as coisas a granel. O que é bacana hoje em dia do Mercadão? Porque eu vou lá, a granel acaba sendo muito divertido, mas as pessoas, hoje elas compram muito mais esses produtos que eu compro ali a granel já embalados. Porque elas compram muito mais a marca do que o próprio produto. Porque o produto, sim, quando tá a granel, ele é um commodity, né? Quando uma coisa é eu vender café, outra coisa é eu vender um café brasileiro com nome, né? Uma coisa é tomar um café e tal, outra coisa é tomar um Nespresso. Então, olha a diferença. Mas é o mesmo commodity que são os grãos de café. Sim. Mas quando eu trabalho com marketing, eu crio uma identidade, eu crio um nome, eu crio um desejo. Todas aquelas referências, toda aquela construção daquela identidade, a construção do relacionamento, que faz que quando eu peço para você um café, eu quero um café Nespresso, né? Nada tem mais do que isso, né? E coloca aquele gato maravilhoso, o George Clooney lá, para falar, né? Ele fala assim, what else? Né? Ele fala isso, né? Que mais? Que mais poderia ser? O que você quer? Um café Nespresso? Poderia ser mais o que poderia ser? Então, é toda essa questão que é bem interessante e que faz com que essas marcas tenham sido construídas também por meio dessa construção do storytelling, né? Então, muito se fala dessas marcas, tem uma construção imagética, então a construção da imagem, tem uma construção da história desta marca também, de como ela se posicionou, de como ela faz, de onde ela veio, né? Então, toda a hereditariedade dessa marca, tem a construção da cor, da forma, de como é a loja, de como são as atendentes. Você vê que tem às vezes as pessoas aqui, a gente está aqui falando diretamente do Cidade Jardim, né? Então, aqui que a gente tem nosso curso de moda, de design de moda da Belas Artes. Às vezes as pessoas ficam envergonhadas de entrar numa loja aqui embaixo, né? Na Valentino, na Dior, tudo. Mas se a gente for ver, muitas vezes vocês são muito mais bem tratadas em uma loja de luxo do que uma loja popular. Porque existe treinamento. Porque, de novo, ali você não é a Anne. Ali você tudo é moda. Entendeu? Qualquer pessoa que vai trabalhar com você tem que ter a linguagem, a identidade da marca, né? Aqui eu não sou só a Valesca, eu sou a Valesca, coordenadora de design de moda, sim, da Belas Artes. Então, aqui eu tenho que me portar e estar à altura desta marca, que é uma marca que, né, a gente está indo para um centenário, a gente vai para 100 anos, para essa senhorinha super contemporânea, inovadora, que é a Belas Artes, né? Que seria diferente. Então, por exemplo, eu não poderia propor, se eu tivesse uma outra escola, numa outra instituição, quebrando das freiras, dependendo projetos que a gente pode propor aqui. Aqui eu tive carta branca, porque ela tem esse pensamento criativo, inovador e diferenciado, divergente, né? Que a gente faz essa diversidade, né? Que traz a diversidade. Não são todas as escolas que iam poder fazer isso. Então, você vê como que quando a gente tem uma marca de luxo, no caso, Belas Artes também é uma marca de luxo, né? Sim. Que a gente tem uma escola boutique, a gente tem esse olhar, que é o que acontece com todas as marcas aqui. Elas fazem toda a parte de um grupo, várias delas, e elas têm um padrão, elas têm um posicionamento, elas têm identidade, né? Elas têm um padrão de produtos e tudo mais. Vamos começar agora nosso ping-pong, tá? Eu falo uma palavra e você, aí do outro lado, fala o que você pensa, se você gosta, o que você acha. Mas é rápido. Um estilo. Fashion. O que está na moda. Ser verdadeiro. Um designer. Ronaldo Fraga. Uma inspiração para se vestir. Conforto.
Uma revista de moda. L'Officiel. Uma peça coringa do seu guarda-roupa. Hoje em dia tenho usado muito blazer. Uma marca brasileira. Uma marca brasileira que eu amo? Sim. Belas Artes. Uma tradição que nunca se perde no mundo da moda. Ter estilo. Saber do teu estilo e se vestir respeitando as suas características e seu estilo. Seu lifestyle favorito? Viajar. Moda é? Moda é tudo. Todo mundo fala isso. Moda é tudo, tudo é moda. Então, moda é comportamento. Tá bom, professora, adorei a sua presença, foi muito legal, assim, as questões, as respostas, esse conhecimento vasto que você tem sobre a moda, né? Enriquece qualquer programa de podcast. E eu queria agradecer muito a sua presença, novamente. E queria agradecer a Belas Artes, né, por ter concedido o estúdio aqui da Belas Artes, que fica aqui no Cidade Jardim. E ficamos por aqui. Obrigada, queria agradecer muito o convite e muito feliz de ver concretizado esse projeto, né, que você vem falando há muito tempo, vem elaborando, vem administrando. Assim, estou muito feliz pelo resultado, pela tua conquista. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Então, ficamos por aqui. Agradeço a todos, né, que nos assistiram até o final do vídeo e peço que deixe seu like, nos sigam, né, e ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo dos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima.